Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mais uma vez estamos aqui para gravar nosso pequeno devocional no dia de hoje. É claro que os nossos devocionais estão alinhados com o livro Os Atributos de Deus de A.W. Pink, como os irmãos podem bem ver mais uma vez. Irmãos, nós estamos aqui para expressar aquilo que o Senhor requer que nós expressamos segundo as Sagradas Escrituras, que é essencial para nossas vidas. Caminhar pelas Escrituras, pelo preceito de Deus, é de suma importância para o povo de Deus. Caso contrário, o povo de Deus andará em caminho escuso, em caminho tenebroso, mas louvado seja Deus, porque Deus, rico em graça, poderoso em misericórdia, esplêndido em amor, deixou a sua palavra para que fosse o guia do seu povo. Então, o texto que nós usaremos hoje para discorrer o nosso tema se encontra lá no Salmos 119, versos 89 e 90. Porque uma vez falando sobre a solidão de Deus, os decretos de Deus, o conhecimento de Deus, a presciência de Deus, a supremacia de Deus, a soberania de Deus, hoje nós falaremos sobre a imutabilidade de Deus, né? Porque o nosso Deus não muda, irmãos, porque o nosso Deus é imutável, certo? Sem variação, ele não muda. Então o texto se encontra lá no Salmos 119, verso 89 e 90, diz: Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade subsiste de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós estamos diante de um Deus que não muda, e um Deus que, e por que ele não muda? Né? Porque todos os seus decretos, tudo aquilo que ele decretou não muda, porque a sua vontade não muda. E aí, muitas das vezes, você pode entender ou pode pegar algumas palavras das Escrituras e dizer: não, pastor, Deus muda, porque lá em Gênesis, nos seus primeiros capítulos, a maldade do homem havia se aumentado no mundo, e o coração do homem tinha se tornado cada vez mais pecaminoso, e a palavra diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas veja, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, tudo bem, a palavra, o termo está ali, Deus se arrependeu de ter feito o homem, e esse mesmo Deus diz que vai exterminar todo homem da face da terra. Mas o interessante é que, diante dessa palavra, nesse contexto, nós vamos observar que Deus não elimina todos os homens. Deus escolhe uma família entre as famílias, escolhe um homem entre os homens e pede para que esse homem faça uma arca, e ali são salvas 8 pessoas. Há outro texto em Deuteronômio capítulo 24 ou 34 que diz que Moisés subiu ao monte, passou 40 dias, e porque demorara a descer, o povo se rebelou contra Deus, o povo fez um bezerro de ouro e passou a adorar Deus como se fosse aquele bezerro de ouro. E a palavra de Deus diz que, o termo diz que Deus se arrepende e vai também, agora desce, pede para Moisés descer, e ele vai eliminar todo homem. Mas o fato é, Deus não elimina todo homem. E agora a palavra de Deus está se contradizendo por usar essa palavra, Deus se arrependeu? Não, irmãos. O ponto e o contexto não está relacionado a essa palavra, Deus se arrependeu. É claro que a Bíblia, né, o escritor bíblico vai usar várias palavras relacionadas a Deus para que, para a nossa compreensão se tornasse melhor, porque Deus é um Deus pessoal. Porém, Deus não se arrepende, Deus não muda. Deus não é filho do homem para que se arrependa, não é isso? A palavra de Deus ela é bem clara quanto a essa questão. Até porque o Salmo de número 17, verso
2 diz: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a sua fidelidade subsiste de geração em geração. Veja, nós cremos num Deus que é eterno. Isso significa dizer que a sua fidelidade é eterna, ou seja, ele não muda. Então, veja, para que Deus viesse a mudar, segundo esses textos que eu já usei, Deus deveria fulminar, trazer a morte de todos os homens. E aí sim ele havia mudado. Por que ele havia mudado? Porque para contrapor esse ponto nós precisamos ir para Gênesis 3, verso 15. Quando a palavra de Deus diz que da descendência da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, se Deus no capítulo 6 de Gênesis exterminasse todo o homem da face da terra, aí sim, aí a sua palavra haveria mudado. Mas não foi assim. Ou seja, Deus fez com que os remanescentes fiéis permanecessem, porque havia uma promessa. Havia uma promessa de um Deus que é aliancista, de um Deus do pacto, do Deus da aliança. Ele prometera que venceria a morte, ou seja, a morte era vencida por ele, logo ele não podia exterminar toda a humanidade da face da terra. Por quê? Porque ele não muda. Exatamente isso. A mesma coisa acontece lá no bezerro de ouro. Por que Deus não exterminou todo mundo, já que ele disse que ia exterminar? Porque ele não pode mudar. Porque havia uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, de que a terra prometida seria herdada por eles, pelo povo hebreu. Então, se Deus destrói todo o povo ali, aí sim, você poderia afirmar que Deus havia mudado, mas ele não mudou e ele não pode mudar. E isso traz alegria ao meu coração e traz alegria ao seu coração também, irmãos. O sentido de que nós entendemos que Deus não muda traz alegria. Por quê? Porque ele prometera grandes coisas a nós, e tudo que ele prometer a nós, ele há de cumprir. Ou seja, porque ele não muda, ele mesmo é a rocha em quem eu e você podemos fixar nossos pés. Vocês lembram dos dois fundamentos, do homem que construiu uma casa sobre a rocha e o outro sobre a areia? Veja, essa rocha é simbolizada pela pessoa de Jesus Cristo. É nele que nós devemos pisar ou colocar a planta dos nossos pés e ter a garantia que é nele que nós não seremos destruídos. Porque nós, irmãos, somos diferentes de Deus. Nós somos inconstantes, nós mudamos. Veja, às vezes eu e você, nós temos amigos, nós temos familiares que aqui e acolá está mudando. Eles dão sinal de bondade. Muitas das vezes eu dou sinal de bondade para com você hoje, mas amanhã possa ser que eu não possa dar. Você da mesma forma para com o outro. Ou seja, nós mudamos. Nós somos, por sua vez, enquanto Deus é imutável, nós somos mutáveis, mas Deus não. E aí, em Deus há segurança para nós. O salmista olha para os montes estão lá fixados, mas os montes podem ser destruídos. Por isso que ele olha, enxerga e diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por quê? Porque esse Senhor que fez os céus e a terra, ele não muda, ele é eterno. Então a sua imutabilidade é de geração em geração. Ele é plenamente fiel. Deus é imutável, meus queridos irmãos. E por isso o verso 1 do capítulo 17, ou do Salmos 17, ou 117 diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai ao Senhor, todos os povos. Quando nós falamos da imutabilidade de Deus, o Deus que era na eternidade, antes que existisse o mundo, irmãos, antes que a terra viesse à existência, é o mesmo Deus dos hebreus, é o mesmo Deus do tempo dos apóstolos, o mesmo Deus hoje será o mesmo Deus para sempre. E esse mesmo Deus é um Deus que diz, que afirma na sua palavra que nós somos o povo dele e ele é o nosso Deus. Então, que possamos também galgar
reter para os nossos corações esse atributo tão especial, que é exatamente a imutabilidade de um Deus que não muda. E porque esse Deus não muda, ele enviou seu Filho. E porque ele não muda, ele levou seu Filho à morte, ressuscitou o terceiro dia, esse Filho subiu aos céus, está preparando lugar para a sua igreja, para o seu povo, que somos nós. Então não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, que é imutável, e também em Jesus Cristo, que é imutável, porque o desejo de Cristo é onde ele está, que nós estejamos também. Bom dia e que Deus abençoe cada um de nós.